Graça e paz a todos, bom dia. Nós vamos fazer a continuação agora da aula da semana passada, que foi Romanos do capítulo 2, do 1 ao 16. Os religiosos necessitam do Evangelho, aquele foi a parte 1. Agora nós vamos trabalhar a parte 2, que é do 17 ao 29. Fica comigo nesse vídeo para a gente esmiuçar o resto do texto. Antes da leitura da palavra, versos 17 a 29, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus bondoso, o livro de Romanos é um livro muito denso, Pai, muito difícil até de aprender. Que o Senhor possa capacitar cada professor mais. Senhor, as aulas têm esclarecido muita coisa nas nossas vidas. Que essa continuação possa fechar o capítulo 2 com clareza para o teu povo entender, Senhor. Me capacita, Pai, e abre os meus olhos para que eu possa ensinar, Senhor, com aptidão, em nome de Jesus. Que a tua igreja possa receber a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos para a leitura do texto, Romanos capítulo 2, do 17 ao 29. Eis que tudo que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardas os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão ao que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é na... Voltando, verso 29. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão ao que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos trabalhar então. Antes de nós jogarmos pedra nos judeus, eu gostaria de te dar uma versão evangélica dessa maneira arrogante de pensar. O moralismo é extremamente comum e sempre foi assim. É a religião no mundo atual. É a religião das pessoas que se comparam às outras, que notam que são muito mais decentes que os outros e concluem: se existe um Deus, é certo que ele me aceitará. Sou uma pessoa correta. Como sabemos se escorregamos para o moralismo cristão como fonte da nossa justiça? Sempre que nos vangloriamos de algo que fizemos, quando confiamos em nossos atos, nossa profissão ou nossa identidade, estamos vivendo como moralistas funcionais. Só uma pausa aqui nas palavras do Timothy Keller. Nós, crentes evangélicos, somos idênticos aos judeus, orgulhosos e presunçosos, e achamos que somos a última bolachinha do pacote. É esclarecedor inserir, continuando as palavras do Timothy Keller, é esclarecedor inserir cristão no lugar de judeu, e parafrasear os versículos 17 a 20.
Tu te chamas cristão, nascido de novo, e tens certeza de que estás quite com Deus, porque assinaste um cartão de compromisso. Ou foste até a frente, ou fizeste uma oração e choraste de verdade naquela noite. Tu te lembraste que tinhas fortes sentimentos por Deus, de modo que deves ter te convertido naquela noite. E desde então memorizaste dezenas de versículos das Escrituras e sabes a resposta certa para uma grande quantidade de perguntas. E tens levado outras pessoas a assumirem um compromisso com Cristo no estudo bíblico que diriges. E te desejas te aprofundar de verdade na Bíblia. Por isso estás lendo Romanos para você. É o livro que nós estamos usando na escola bíblica do Timothy Keller. Parece que ele brincou com a gente agora, chamando a nossa atenção para essa verdade, que é uma verdade absoluta. Nós somos muito parecidos com os judeus e precisamos mudar isso. Por isso estamos estudando. Vamos agora no verso 17, 18, 19 e 20 ver o motivo. Se os judeus tinham motivo, eles tinham motivo para se orgulhar. O problema é que eles depositavam toda a confiança deles nisso, que é um erro grosseiro. Mas, se tu és chamado judeu, tá aqui o motivo aqui, ó. Eles sentiam orgulho da própria nacionalidade. O problema maior é que eu me enxergo grande e enxergo o outro pequeno. Eles tinham prazer em ser judeus, ostentavam, se orgulhavam, eram cheios de basófia, de orgulho, de eufania, de bravata. Eles ostentavam o respeitável título de povo escolhido de Deus. Até aí não tem problema nenhum. O problema é diminuir, olhar o outro com desprezo. Continuando o verso 17, está aqui, ó. E repousas na lei de Deus. Colocam toda a confiança. É um orgulho em ter e conhecer a lei que Deus revelara a quem? A Moisés, o seu ancestral, lá no Monte Sinai. O problema é que eles achavam que essa lei os defendia de tudo. Que a lei era uma proteção para tudo e não era. Viu? Na realidade, a lei servia para revelar também o pecado deles. E eles não se enxergavam, mas se orgulhavam de ter a lei de Deus. Fim do verso 17. E te glorias em Deus. Provavelmente é um orgulho ligado ao monoteísmo e ao suposto monopólio desse Deus. Esse Deus, ele é somente nosso, de mais ninguém. Como se Deus estivesse preso à agenda judaica ou à agenda evangélica. Antes de continuarmos a interpretação do verso 18, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive fazendo um curso de telemarketing. Há muitos anos atrás, quando não fazia tanto tempo assim que eu tinha começado no evangelho, na caminhada cristã, e eu fui fazer um curso e lá a professora fez um desafio para os alunos. Eu gostei muito do curso. Foi um curso para operador de telemarketing. Foi um curso muito bom que eu fiz. E ela fez um desafio. Era um teste. Você tinha que se imaginar num quarto. E ao se imaginar nesse quarto, quando você fosse abrir a porta, você tinha que encontrar alguma coisa. E aí depois ela pediu para cada aluno revelar o que tinha na frente dessa porta quando ela fosse aberta. E cada um ia contando a sua versão. Um via uma cadeira, uma pessoa, um vaso. E o Marcelo, ele citou nada mais, nada menos do que o Monte Everest. E aí a professora olhou com os olhos esbugalhados para mim e falou assim: rapaz, o teste é para saber o tamanho do seu orgulho. E ela disse para mim, nunca vou esquecer isso, serviu como uma lição. E ela estava certa, Deus estava me desmascarando. Ela disse: você precisa rever os seus conceitos. Eu saí de lá e nunca mais esqueci essa lição. Eu não digo que eu venci esse orgulho ainda, mas eu melhorei bastante, bastante. Por onde eu passo, sempre eu me destaco na área de ensino.
E o orgulho tenta me dominar, os elogios. Esses dias atrás, eu estava na sala pastoral com o Alexandre, batendo um papo descontraído, tomando um café. E ele falou para mim: Marcelo, muitas vezes é bom que você não veja os frutos, porque isso pode te inchar. Os frutos da sua pregação, do seu ensino, às vezes você carrega isso como troféu, desnecessariamente se enchendo de orgulho, de vanglória. Esse é um pecado que derruba, diz Provérbios 16, que antes da queda vem o orgulho. Então isso é um alerta para mim e para você. Cuidado. Talvez o seu orgulho não seja do tamanho do meu, do tamanho do Monte Everest. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rapidinho no meu tablet aqui. Quantos metros tem o Monte Everest? Tá aqui, ó. O Monte 8.848,86 metros acima do nível do mar. Eu acredito que é um dos maiores montes do mundo. Um dos mais conhecidos. Olha só o tamanho do meu orgulho. Não dá para acusar ninguém, irmão. Não dá para acusar ninguém. Que Deus tenha misericórdia de mim. No verso 18, vemos o envolvimento do judeu com as escrituras sagradas. Ó. Presta atenção. Conheces a sua vontade. Claro que o judeu conhecia parte da vontade de Deus. E aprova as coisas excelentes. Eles sabiam discernir entre o certo e o errado. Eram capazes de tomar decisões éticas corretas e de enxergar as escolhas erradas que os outros estavam fazendo. Perfeito. Sendo instruído na lei. Não apenas tinham a lei, como detinham o pleno domínio dela. Perfeito. Mas olha só o que isso trouxe para o povo judeu. Uma autoconfiança desnecessária. Versos 19 e 20. Por possuírem a lei, os judeus estavam certos de que eram mestres espirituais superiores, o guia dos cegos pagãos, sábios nas coisas de Deus e capazes de ensinar crianças, que aqui provavelmente uma referência aos gentios convertidos ao judaísmo. Cheio de orgulho, os judeus, por causa do seu envolvimento com as coisas de Deus, essa é uma tentação que você precisa tomar cuidado. Santo Agostinho estava certo quando disse que o orgulho transformou anjos em demônios. Essa tentação do orgulho em relação às coisas de Deus, ela é enorme. Enorme. E ela nos ronda todos os dias. Cuidado, crente. Dos versículos 17 a 20, o apóstolo Paulo ataca o orgulho descabido do povo judeu. Agora ele vai aumentar a dose, atacando diretamente o ponto nevrálgico da religião nominal e legalista. Não só o moralismo, mas a hipocrisia. Eu quero ler a versão da mensagem do Eugene Peterson. Depois a gente vai entrar no texto na versão que a gente já usou. Você está guiando os outros, mas quem está guiando você? Falo sério. Enquanto você prega, não roube, você rouba. Afinal, quem iria suspeitar de você? A mesma coisa vale para o adultério e para a idolatria. Você consegue se safar de qualquer situação com discursos eloquentes sobre Deus e sua lei. As escrituras dizem: é por causa de vocês, judeus, que os pagãos são hostis a Deus. O texto denuncia um problema antigo que não irá se resolver. Ensinar e não praticar aquilo que se ensina é o que o apóstolo Paulo está atacando aqui. É muito comum no meio religioso legalista as pessoas acabarem aqui, ó, com o pé preso na hipocrisia, porque eles tentam vencer na base da força, da truculência, da moral, e não conseguem. Então eles precisam representar. E aí parece que é um tipo de projeção, como Freud dizia. Você fica apontando pecados na vida dos outros que você mesmo não vence. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo?
Tu que pregas que não se deve furtar, você diz para os outros que não deve fazer isso, por que você faz? E eu acho que o ponto aqui que ataca a igreja brasileira é muito nesse sentido de adultério. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Pera lá, você diz, não, eu nunca caí nesse pecado não. Pera lá que nós vamos observar o texto que Jesus, ele massacra o orgulho dos judeus com o texto, lá no Sermão do Monte. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Nessa daqui o Spurgeon estava muito certo quando dizia que a mão que deseja limpar deve estar limpa também. Vivendo desse jeito, nessa hipocrisia total, você é um mau exemplo. Você é o evangelho ao contrário. Assim, verso 24. Assim, pois, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Como está escrito. As pessoas blasfemam de Deus por causa da nossa hipocrisia. Vamos ao texto que Jesus ensina sobre a subjetividade do adultério? Vamos ler o que Jesus falou, ensinou em Mateus capítulo 5, do 27 a 30. Ouviste que foi dito... Vamos ler o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, do 27 a 30. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Não tem problema nenhum para o judeu isso. Agora, essa interpretação é uma interpretação errônea da lei. Jesus ele interpreta o espírito da lei. Porque o adultério objetivo todo mundo sabe detectar. Mas aqui ninguém vê. E isso também Deus leva em consideração. Por isso que Provérbios 4, 23 nos ensina. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atire-a para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O problema maior está em apontar e saber que o adultério é errado, ensinar que o adultério é errado, é pecado, e cometer adultério. Aí está o maior problema. Claro que cometer o adultério por si só já é um pecado grosseiro, abominável, mas ensinar que não se deve adulterar e adulterar é complicado. Ficar atrás da cortina cometendo esse pecado é uma hipocrisia sem precedentes. Jesus está apontando e ele usa uma linguagem severa do inferno. Se você está fazendo isso, pare agora. Seja radical. Seja radical com os teus olhos, com os teus pés e com a tua mão. A nossa mão é o que nós estamos fazendo, os nossos olhos é o que nós estamos vendo e os nossos pés é onde nós estamos indo. Corta isso já, antes que tenha consequências eternas. O apóstolo Paulo encerra o capítulo 2, nos versos 25 a 29, com a palavra circuncisão. O que é a circuncisão? É um sinal dado por Deus para selar a sua aliança com eles. Constituía um compromisso com a obediência. Se você não sabe o que é a circuncisão, era uma cirurgia feita no pênis do judeu, onde era arrancado a parte da pele que cobre a cabeça desse pênis. E isso era um sinal, uma marca de que você era escolhido por Deus, uma marca de um compromisso com Deus. Até aí, em relação à circuncisão, problema nenhum. Problema maior é que se criou uma superstição no poder salvador da circuncisão. Epigramas rabínicos diziam que o homem circuncidado não vai para o inferno.
Vamos ler o texto ponto por ponto. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado incircuncisão. Porque a circuncisão é um sinal de obediência e você não obedece. Verso 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, se aquele que não é judeu guarda a lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Claro que sim, porque é essa circuncisão que acontece no coração, é a que Deus dá valor. E a incircuncisão, que por natureza o é, sempre cumpre a lei, julgará a ti, vai ficar de beicinho, ele está querendo dizer, que com a letra e a circuncisão és tu transgressor da lei? Isso é um tapa na cara de vocês. Porque quem não é judeu, muitas vezes, está sendo circunciso e cumprindo a lei. Para vergonha tua. Porque não é judeu o que o é exteriormente. Nem é circuncisão ao que o é exteriormente na carne. Isso é só a religião, queridos. Mas judeu é aquele que o é interiormente. É aquela religião subjetiva que acontece dentro do coração, que é o Espírito que produz toda essa bondade, toda essa mansidão, todos esses frutos do Espírito. E a circuncisão é a do coração, no Espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Encerrando o capítulo 2. Quando o Espírito opera em alguém, concede-lhe a circuncisão do Filho. Nem nosso desempenho religioso, nem nossa falta de desempenho religioso importam. Por meio do Espírito que aplica a obra do Filho em nós, o Pai nos vê como objetos de louvor, não de condenação. Verso 29. Não precisamos louvar a nós mesmos, ou viver pelo louvor dos outros. Nosso Pai no céu nos enxerga belos. A letra nos deixa enfrentar a maldição da aliança, e jamais nos faz merecedores de suas bênçãos. Precisamos de outro alguém para levar sobre si nossa extirpação. Só Deus pode fazer isso por nós. Na obra concluída do seu Filho e na obra interna do seu Espírito, Ele o faz. Amém. Deus abençoe a todos e se preparem para o capítulo 3.